O famoso locutor de rodeios Marco Brasil deu uma entrevista recentemente para um canal especializado em música sertaneja e naturalmente falou sobre rodeios, né, que é onde ele mais está, é onde ele trabalha, e falou também, né, quando fala em rodeio tem que falar sobre a questão animal. E aí é que o bicho pega, literalmente, ó. Ele falou frases do tipo assim, ó, rodeio protege os animais. E aí em outro momento ele falou assim, se provarem que os animais são maltratados no rodeio, eu renuncio o meu mandato, né? Ele, além de locutor de rodeios muito famoso, agora ele é também deputado federal pelo estado do Paraná. Eu já vou contar essa história toda aqui, tudo que ele falou, tem muito mais que isso, tá? Mas por favor, já curta o vídeo e inscreva-se no canal e vamos começar já por uma frase polêmica que ele falou nesse programa, em que ele admite que o rodeio está numa grande crise. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o rodeio perdeu suas referências, está perdendo suas comissões e também tem perdido força os sindicatos rurais que faziam o rodeio, fecha aspas. E ele complementou assim, ó, abre aspas, se você me perguntar, Marco, você acha que hoje o rodeio corre risco de acabar? Sim, por vários motivos. Principalmente agora, com esse mundo moderno e com o governo petista, tem, por exemplo, uma deputada petista pelo Paraná, a Gleisi, que se demonstra contra a realização dos rodeios. Eu até pretendo conversar com ela para explicar a situação. Essa deputada a qual ele se refere aqui é a Gleisi Hoffmann, que é também, não por acaso, a presidente do PT, né? Então por isso que eu acho que ele tem até alguma farpa com ela, né? E ela é também vegetariana. Então ela sim se preocupa bastante com a questão dos animais e apontada aqui pelo Marco Brasil, né, que é um dos principais expoentes, né, que sobraram aí do rodeio, né, falando que o rodeio pode acabar, né, isso é uma excelente notícia, na verdade, para quem quer realmente que o rodeio acabe. E eu queria deixar claro aqui que os veganos, as pessoas que se preocupam com os animais, os ambientalistas, né, todo mundo que é contra rodeio não quer que o rodeio como festa acabe. Pode ter o show de música, pode ser com roupa country, pode ser o resto tudo igual, só não meta os animais lá. E eu achei interessante ele falar que agora, com esse mundo moderno, com o governo petista, né, é interessante porque o Marco Brasil, esse locutor de rodeio, e assim como todo mundo que é reacionário, ele estava gostando do jeito que estava antes, né, com Bolsonaro, que ia a rodeios, que falava tudo contra animais, fazia tudo contra animais. Então pessoas como o Marco Brasil estavam contentes, né? Agora não, ele reclama porque é o velho papo, né? Ah, o mundo tá chato, ai, não pode nem mais subir no animal por diversão, né? Tipo, é meio isso que ele falou. E ainda acusou o governo petista, né, de ser contra rodeio também, o que é uma excelente notícia, porque é o governo que está atualmente lá à frente de tudo. Vamos lá para mais uma frase polêmica que ele falou nesse podcast sobre música sertaneja. Abre aspas. E digo para você, se provarem que o rodeio maltrata os animais, ninguém nunca mais vai me ver falar de rodeio. Se provarem que rodeio maltrata os animais, eu renuncio ao meu mandato de deputado federal e paro de narrar rodeio. Porque eu tenho certeza que os rodeios não maltratam os animais. Um animal de rodeio, ele trabalha 34 segundos no mês inteiro. Fecha aspas. Ai, hein? O que precisaria, então, para o Marco Brasil renunciar e não ser deputado federal e parar de narrar rodeio? O que é a prova que ele quer? Será que é laudo veterinário? Né? Isso a gente tem um monte, né? Tanto que rodeio é proibido direto em diversas cidades, né? Por laudos veterinários que atestam que há, sim, uma prática de maus tratos aos animais inerente à prática do rodeio. Então é incrível como a galera que trabalha com rodeio, que sobrevive disso, como que eles não enxergam isso, né? Como que eles podem afirmar com tanta certeza que não maltrata e mais, se provarem que maltrata, eu renuncio. Mas qual que é a prova que o Marco Brasil quer? Será? O que seria uma prova válida para ele? Seria interessante se ele falasse isso aí nas redes sociais, né? O que seria uma prova válida? É o que? O governo falar que é maus tratos? O que seria uma prova válida? Ou o Bolsonaro, só vale o governo do lado direito, né? O que seria uma prova válida, então, para provar que os rodeios maltratam os animais, né? Eu gostaria de saber o que seria isso, porque ele deixou meio no ar, né? Foi só uma frase de impacto, mas ficou meio no ar. E ele começou alguns outros argumentos, assim, né? Por exemplo, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, se for ver a história, Jesus montou num burrinho.
Falam que é maltrato o simples fato do cara montar a cavalo. Eu não sei onde as pessoas vão parar. Então proíbe-se de matar boi, não mata mais bois, eu não sei onde vai pôr tanto boi. Vai ter que sair as pessoas, os carros para colocar tanto boi. Tem mais boi do que gente, fecha aspas. Curioso, né, cara? Um pecuarista, um ruralista fala isso, né? Quem é que cria tanto boi? Por que é que, de fato, essa informação está correta? Existem mais bois no Brasil do que pessoas, né? Se a gente tem 210 milhões de pessoas, não sei como é que está essa contagem mais atualizada, pode colocar 220 milhões de bois. Sempre foi assim, né? Sempre não, né? Dos anos 90 para cá, eu acho que começou a ser dessa forma, né? Mais bois do que gente. Né? Então é incrível ele falar isso, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? Ah, tem mais boi que gente. Então o quê? Então tem que continuar criando boi e matando boi, sabe? Como se quem come carne estivesse ajudando a controlar a população de bois. É muita falta de falar um negócio desse. Né? Esse senhor, com a idade que tem, já com certeza ele sabe que essa informação não procede, né? Qual que seria o ideal, então? A gente continuar matando boi, continuar alimentando a indústria para que se insemine mais boi, nasça mais boi? Ou será que seria a gente ir parando de comer carne para que não se precise criar mais bois e então a população desses animais vai diminuindo aos poucos? Não existe esse falso dilema que ele colocou aí, sabe? Ah, então não vai matar mais boi, então não sei onde vai pôr mais boi, é um perigo. Não existe isso, cara. Não existe essa situação em que da noite pro dia todo mundo para de comer boi ou que uma lei que vai proibir de matar boi. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é as pessoas diminuírem o consumo de carne e aí a população desses animais vai diminuir gradualmente. Ele sabe disso, né? Só jogou assim pra, sei lá. Ó, vamos lá. Em outro momento da entrevista, ele falou que o rodeio protege os animais, inclusive, né? O que é insano, né? É insano, na verdade. Ó, abre aspas. As esporas não machucam. Ah, mas aperta o saco do boi, né? Ele falou assim, né? Isso é uma mentira, ele continuou dizendo. Se apertar o meu, o seu, o testículo de qualquer um aqui, o cara vai deitar. Por exemplo, égua pula no rodeio e égua não tem saco. Fecha aspas. É mais uma informação bem manipulada ali por ele, né, para dizer que, tá vendo? O pessoal fala que o sedem, ele não usou essa palavra, né, porque senão a pessoa pode pesquisar e pode descobrir realmente como funciona. Mas se chama sedem, né, que é uma espécie de uma corda que eles enrolam na virilha do animal e não é mesmo na região dos testículos, né, pelo menos na maioria das vezes, porque de fato, se fosse na região dos testículos, a tendência, eu acredito realmente que seria o boi deitar, né, ficar, é outra coisa. Então eles amarram na região da virilha e aí apertam com toda a força, tanto que existe uma profissão no rodeio, né? Ele não citou aqui o Marco Brasil, mas existe uma profissão no rodeio que se chama sedenheiro, que é um cara que ele tá ali no rodeio só para segurar o sedem para quando o boi for sair ali daquele lugar, né, de onde ele fica, ele puxa aquilo com toda a força do mundo para apertar de uma forma que o boi pule, né? Porque sem o sedem, o boi não pula, não tem rodeio sem o sedem, e é esse sedem que é o maior foco das denúncias de maus tratos aos animais, né? Mas eles não gostam muito de falar sobre sedem porque não tem resposta, maltrata mesmo, não tem o que falar. Se não apertar daquele jeito o boi, ele não vai pular, por mais adestrado que seja, ou sei lá o quê. As esporas, antigamente, né, que é aquela parte de metal que fica atrás das botas, elas tinham pontas. Então o cara ia furando o animal ali durante o rodeio e aí ele pulava. Aí de repente até pula sem o sedem, né? Mas aí com o tempo foi se proibindo, né, o uso dessas esporas e os rodeios mais sérios, digamos assim, eles não têm mais essas esporas com pontas, né? Tanto que eles usam isso até como argumento. Ah, as esporas não machucam, né? Pode até machucar se o cara der uma batida forte ali, mas não é aquela perfurante mais. De qualquer maneira, tá ali o sedem, né, que não foi citado na fala do Marco Brasil, para puxar ali, para fazer uma força aqui na área da virilha do animal de uma forma que ele pula. Não tem como o animal não pular. Ele fica nervoso, fica estressado e acaba pulando, né? E essa história que ele falou, é um animal de rodeio, trabalha 34 segundos em um mês inteiro, né? Sei lá, ele pode ser que fique realmente 34 segundos ali pulando com o cara em cima, mas e o tempo que ele fica preso ali no rodeio com aquele som alto, com fogos de artifício, e o tempo do treinamento para esse animal chegar a ser um animal de rodeio? Não tem como afirmar que um animal desse trabalha, entre aspas. Primeiro que animal não tem que trabalhar, né? Mas vamos lá. Segundo que não tem como afirmar realmente que ele trabalha, entre aspas, aí,
34 segundos, né? Isso é outro absurdo que ele falou. Então, assim, não dá para esperar muito mais mesmo do pessoal do agro, infelizmente, porque a gente tem a agricultura também que pertence ao agro, mas quando a gente fala de pecuária ali, a galera realmente apela, não tem muito o que falar, é jogo de mentira mesmo. Eu gostaria de ter colocado as imagens aqui, né, o vídeo dele falando certinho, mas como é um canal que fala sobre música sertaneja e está envolvido nessa questão do agronegócio, eu tenho certeza que eles iam dar um strike aqui no meu canal, por isso eu resolvi fazer esse react desta forma assim, tá bom? Então você que é do canal, se você queria dar um strike aqui, não vai conseguir. Então é isso, eu fico por aqui, por favor, curta o vídeo se você odeia rodeio assim como eu, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!